Olá, gente. Nessa videoaula eu vou apresentar para vocês a tabela periódica, um instrumento de consulta muito importante para quem estuda química. Me acompanhe aí. Olá, você que está me acompanhando. Nós vamos para mais uma aula de química do Professor Brasil. E nessa aula a gente vai abordar então a tabela periódica. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos em ordem crescente de número atômico. As propriedades dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. A tabela atual, ela possui 118 elementos químicos. 92 são naturais e 26 são artificiais. Essa é a tabela periódica. Bom, então o que nós vamos encontrar? Todos os elementos químicos agrupados de uma forma onde os elementos que possuem as mesmas propriedades se encontram na mesma família. Então a gente vai falar sobre isso tudo, mas o que a gente tem que saber? Cada quadrado a gente vai encontrar um elemento químico. E para você saber o que significa cada coisa que tem aqui, a gente vai procurar então a legenda que cada tabela periódica possui. Então, por exemplo, essa daqui a gente tem o número atômico, o símbolo químico, o nome e a massa atômica. Então, dentro desse quadrado eu tenho estas informações. Então, a primeira coisa é você olhar a tabela periódica e procurar a legenda. Então, interprete a tabela periódica como se fosse um dicionário, onde você pode encontrar as propriedades químicas de um elemento. Físicas e químicas, né? Bom, vamos lá. Os elementos são agrupados em 18 linhas verticais, que correspondem aos grupos ou famílias, e a 7 linhas horizontais, que correspondem aos períodos. Então a gente vai falar o que é o grupo e o que é a família agora. Períodos são linhas horizontais, numeradas. Está aqui, ó, 7 períodos. Que possuem elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Ou seja, se eu tenho um elemento que está na mesma linha, eles possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Ok? A tabela periódica é composta por 18 famílias, que são linhas verticais. Estas famílias podem ser identificadas através dos números de 1 a 18, como orientação da IUPAC, então elas são numeradas de 1 até 18. Ou elas podem ser acompanhadas, o número pode ser acompanhado por uma letra, que pode ser a A ou a B. A letra A identifica elementos representativos, que terminam com subnível S ou P. A letra B significa os elementos de transição, chamados de transição, que terminam com D ou F. Então eu tenho 8 famílias A e 8 famílias B. Então está aqui, ó, 1A, 2A, 3A até 8A. E aqui no meio eu tenho as famílias B, que começam com 3B. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B e a 8B tem 3 linhas verticais. Depois eu tenho a 1B e 2B. Eu vou apresentar essas famílias para vocês então. O que eu tenho dentro de cada família aqui? Quais são os subníveis que a gente encontra? Eu tenho duas linhas que são apresentadas abaixo da tabela. Essas linhas são elementos que terminam com o subnível F. Elas são apresentadas aqui abaixo. Está vendo esse quadrado rosa aqui? Eu tenho 15 elementos aqui. São 14 elementos que terminam com o subnível F. Vai de F1 até F14, mais um elemento D1. O primeiro elemento aqui se chama lantânio. Então deu nome à série dos lantanídeos. Aqui nessa coluna verde, o primeiro elemento é o actínio. Por isso foi dado o nome série dos actinídeos. Então essas duas séries, cada série apresenta 15 elementos e são apresentados nessas duas linhas aqui abaixo da tabela periódica. Apresentada a tabela, vamos ver o que a gente encontra então dentro dessa tabela. Separação e subníveis. As duas primeiras linhas correspondem às famílias que terminam em S. S cabem 2 elétrons, né? De S1 até S2. S1, S2. O D você comporta no máximo 10 elétrons.
Então vai de D1 até D10. Então eu tenho 10 linhas aqui. O P eu tenho 6 elétrons. Então eu tenho 6 linhas. P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Eu posso observar aqui que tem um quadradinho aqui que termina em S. Esse elemento é o hélio, que é um gás nobre, por isso se encontra agrupado com a sua família. Aqui embaixo tem os elementos então que terminam com o subnível F. Vamos esmiuçar um pouco mais isso daí. Então tá aqui, ó. Primeira coluna termina em S1, a segunda termina em S2. Depois eu tenho de D1 até D10. Aqui na D1 eu vou encontrar então os elementos F, os 14 elementos F, mais o D1. Então tá aqui, ó, 4F e o 5F, as duas séries que eu acabei de falar, série do lantanídeo e série dos actinídeos. Aqui eu tenho os elementos que terminam com o subnível P, vai de P1 até P6, ok? E o S2 é o hélio, que não se encontra aqui, poderia estar aqui, né? Mas ele se encontra aqui porque ele é um gás nobre. Então a gente vai apresentar as famílias para vocês. Os elementos representativos são os elementos que terminam em S e em P, vai de P1 até P6, de S1 até S2. Ok? Então a família 1A se chama metais alcalinos. A família 2A se chama metais alcalino terrosos. Família 3A é a família do boro, primeiro elemento. Família 4A é a família do carbono, primeiro elemento dessa família. A família 5A é chamada família do nitrogênio, primeiro elemento dessa família também. A família 6A tem um nome especial, calcogênios. A família 7A se chama halogênios. E a família 8A é a família dos gases nobres. Termina em P6 e a gente tem aqui a exceção do hélio, que termina em S2, com os outros elementos todos terminando em P6. Elementos de transição, eles terminam em D ou F, são posicionados aqui no meio da tabela e as duas séries abaixo, né? Elementos que terminam em D são chamados elementos de transição externa. Se encontram aqui no meio da tabela. A transição interna são os elementos que terminam com subnível F e são apresentados aqui abaixo da tabela. A série dos lantanídeos e dos actinídeos. Então tá aqui, ó. Família 3B termina em D1 até a família 2B que termina em D10. Classificação dos elementos. Então os elementos podem ser classificados em metais. Aqui estão os metais em verde. Ametais, tá aqui, são em amarelo. E nesse caso aqui os gases nobres estão representados em vermelho. Característica dos metais, eles são bons condutores de calor e eletricidade. São sólidos nas condições normais de temperatura e pressão, com exceção do mercúrio, que é líquido, além de maleáveis e dúcteis. Ametais, eles são maus condutores de corrente elétrica e calor. Podem assumir qualquer estado físico na temperatura ambiente. Os gases nobres apresentam baixa reatividade, sendo até pouco tempo considerados inertes. Os elementos radioativos da tabela periódica são aqueles que possuem um número atômico maior ou igual a 84. Esse elemento é o polônio. Eles são reativos porque são elementos pesados. Existe uma outra classificação. São chamados de elementos cisurânicos, os elementos que vão do hidrogênio até o urânio número 92. Todos eles são naturais, com exceção do tecnésio, promécio, astato e frâncio. Os elementos transurânicos são os elementos que possuem número atômico maior que 92. Esses elementos são produzidos em laboratório, são todos artificiais. Bom, então nós terminamos então a apresentação da tabela periódica. Na próxima aula eu vou falar para vocês sobre as propriedades periódicas. Me acompanhem.
Até a próxima. Tchau, tchau.